Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão por aí? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Por aqui ainda é manhã. Já treinei um pouquinho, em casa mesmo, né? Não vou pra academia. Eu coloco ali na Carol Borba e faço um treino dela. Tô gostando muito. Indico vocês a fazer também. Já tomei meu banho. Aí sentei aqui pra conversar um pouquinho com vocês. Eu tava vendo aqui, olhando os meus cabelos brancos, meus cabelos grisalhos. E aí eu fiquei pensando, analisando em que momento que eu mudei, em que momento que eu deixei meus cabelos ficarem brancos, não quis mais pintar, por que que eu tomei essa atitude. E olha, não é por vontade, falta de vontade não, porque às vezes eu olho assim e acho tão estranho, aí não me reconheço, sabe? Aí eu falo, tá esquisito. Só que depois eu paro de olhar e aí eu esqueço que tá branco e aí fica tudo certo, continuo. Eu resolvi deixar porque é o processo da vida, né? A gente nasce, cresce, né, amadurece e começa a envelhecer, né? Então, é o sentido natural. E também a gente tem que estar de uma forma que permita isso, né? É um amadurecimento interior, né? É algo que é de cada pessoa. Uns demoram mais, outros menos, outros nunca, né? Conheci já pessoas com seus 90 anos e que ainda pintavam os cabelos. Então, vai de pessoa para pessoa, né? Isso daí não tem como você falar se é certo, se é errado, cada um decide o que fazer, né? Mas acredito que é um processo interno e o meu chegou a essa hora, aos 51 anos, e tá tudo certo, né? É isso. Mas eu fico pensando assim, como que a gente muda, né? Outro dia uma coleguinha minha de escola, do quinto ano, me achou no Facebook e, e aí a gente começou a conversar, né? Trocamos algumas mensagens, mas só assim, como é que você tá? Aí casou, não casou, tem filho, não tem filho, tem neto, não tem neto, trabalha do quê, não sei o que, essas coisas. E ficou por isso mesmo, né? Tipo, ela ainda cogitou a hipótese da gente se encontrar, mas eu não quis, assim. Eu falei, vamos marcar, mas nunca marquei. E, assim, por que não? Porque nós somos outras pessoas. A gente muda, né? Pensamento. Quando, quinto ano, gente, você é uma criança, você não sabe nada da vida. E a gente vai mudando, né? Então, a gente tem curiosidade de saber, né? Como que a pessoa tá, né? Como que tá meus colegas, né? Da época do fundamental, da época do ensino médio, da faculdade. Enfim. Mas, no meu caso, é só isso. Porque, assim, poucas pessoas da, da minha infância, na verdade, eu vou falar, eu não tenho amizade com nenhum. Eu tenho
uma pessoa que eu poderia dizer que era da minha infância, que eu a conheci com os meus 10 anos, mas esporadicamente a gente se fala, né? Até combinamos de uma na casa da outra, mas nunca aconteceu. E eu digo que é por isso, novamente. Não tenho mais nada daquela criatura de 10 anos. E a gente ficou muito tempo sem se falar. Se fosse assim, a gente nunca tivesse perdido o contato, aí tudo bem, aí é outra coisa, né? Como tenho amigas que a gente se conhece já há um bom tempo, mas isso já com os meus 20 e poucos anos. E a gente tá sempre se falando, de vez em quando a gente se vê, quando bate os horários, né? Quando a agenda bate, agenda. Quando dá, a gente marca o encontro e se vê. Aí tudo bem, né? Porque a gente tá sempre se falando. Mas uma pessoa que você viu aos 10 anos, né? Conviveu ali durante um tempo na escola e depois nunca mais teve contato. E aí, de repente, hoje você encontra aquela pessoa lá atrás, não tem nada a ver com você hoje. Aquele você daquela época não tem nada a ver com você hoje. Então, no meu caso, possa ser que outras pessoas queiram manter a amizade, retomar a amizade. No meu caso, não, porque eu vou lá saber o que aquela pessoa fez, como os procedimentos dela, o que ela se tornou, eu não sei. E eu só tenho amizade com pessoas que têm algo a ver comigo, que têm os mesmos padrões de vida que eu tenho, né? Não diria que 100%, que não é, mas que a gente concorde em alguma coisa e que a gente tenha mais ou menos o mesmo princípio, assim, as mesmas direções de vida, né? Não uma pessoa que seja totalmente diferente de mim, que pense totalmente diferente de mim, que faça coisas que eu abomino. Aí eu não tenho amizade com gente assim, né? Então eu não sei que tipo de pessoa que se tornou e não tenho vontade, não quero, sabe? Aprender, conhecer, é isso. Isso é mais pessoal, né? É algo pessoal. Me julguem. Ai, ai. E aí veio outro pensamento. Nós mudamos muito. E eu mudei para melhor. Gente, se eu for pegar a Cida de, sei lá, 15 anos atrás, 10 anos atrás, 5 anos atrás, eu mudei muito. Imagina a Cida de... Eu mudei muito, né? Pensamento, atitudes, né? E objetivos. Então, e para melhor, graças a Deus. E muita gente também, né? A maioria das pessoas, graças a Deus, mudam para melhor, né? Vão evoluindo e isso é muito bom. Isso é o que se espera do ser humano, né? Que vai aprendendo com os seus erros, com os erros dos outros e vai só melhorando, né? E isso realmente é o esperado. Mas eu fico aqui pensando, e aquelas pessoas que cometem atrocidades, né? Que matam, que roubam, que fazem coisas horríveis, né? Um com o outro. Por exemplo, esses feminicidas, né?
em que momento que eles mudaram? Será que eles mudaram? Ou será que eles sempre foram assim? Né? Porque nós vemos pessoas de todas as idades fazendo atrocidades, né? Adolescentes, pessoas mais velhas, pessoas de meia idade, pessoas jovens adultos, pessoas de todas as idades. Então, às vezes, por exemplo, você é um adolescente e você faz uma burrada, mas você tem uma vida toda para melhorar, para mudar, né? Para se arrepender, para não aprender com o seu erro e não fazer mais. Mas será que quantos desses adolescentes, esses que estão lá na Fundação Casa, quantos desses que se arrependeram, quantos desses que vão se arrepender, quantos desses que vão se tornar um adulto diferente, um ser humano melhor? Fico pensando que eu não sei, sabe? Porque vamos amadurecendo e a tendência é ficar melhor, mas alguns ficam piores ou nunca mudam. E eu não sei o que leva a pessoa a ser assim. Eu gostaria de entender um pouco mais, sabe? Aí teria que estudar psicologia, né? Psiquiatria. Eu não sei se eu tenho paciência. Mas eu fico tentando entender. Aí eu fico assistindo, sabe, aqueles... Eu já falei aqui em outros vídeos que eu gosto de assistir o Beto Ribeiro. E ele leva psicólogos, psiquiatras lá, né, pra entender alguns casos atrozes que acontecem. E eles falam isso, né? Falam sobre o psicopata, sobre que já nasce psicopata, que não tem como. Então, baseado no conhecimento deles, que eles sabem bem melhor que a gente, né? Estudaram para isso. Entendemos que essas pessoas que nunca mudam são psicopatas. Ou o quê? Né? Tem outras denominações, mas é difícil, né? Por que a pessoa, ela ou muda para pior? Às vezes você tem conhecimento de alguém que você conviveu na sua infância, na sua adolescência e era uma pessoa até bacana. Fulano de tal é legal, gente fina, né? Foi um colega legal, não tive nada. E aí, quando mais tarde, na vida adulta, você fica sabendo que cometeu algo assim que você fala, nossa, não acredito, fulano fez isso. Mas parecia uma pessoa tão assim, tão assada. Quando eu era mais jovem era tão diferente. E aí você fica pensando o que levou a pessoa a fazer isso, né? A se tornar algo assim, né? Algumas atitudes, algumas coisas que ele foi perdendo pelo caminho, porque a gente tem que ir acrescentando, né? Na verdade, deixando algumas coisas e acrescentando outras, né? Mas tem gente que só deixa, só vai deixando. Não acrescenta nada de bom. E tem gente que vai pegando coisa ruim. É ponto para pensar, né? Analisar. E é isso que eu tava pensando aqui e resolvi compartilhar com vocês hoje. O que vocês acham? Vocês mudaram para melhor? Espero que sim. E a gente tá sempre mudando, né, gente? A maioria de nós, isso é muito bom. Que a gente cresça com os nossos traumas, nossas dificuldades, que elas sejam para nós apenas degraus, né? Para a gente estar evoluindo
e se tornando um ser humano cada vez melhor. Eu não me troco pela Cida de 20 anos. Só mesmo o corpo, né? O rostinho. Mas a mente jamais. E aí eu vou parar para pensar, para analisar se eu queria voltar. Não, não quero. Quero continuar, porque eu sei e eu pretendo estar cada vez melhor. E vocês? O que vocês acharam dessa conversa? Conta aqui nos comentários. E não esqueça de se inscrever no meu canal e assistir os outros vídeos que tem umas conversas bem bacanas também. Agora eu vou tomar meu café. Bom dia para vocês, que vocês tenham um ótimo dia e só coisas boas. Até o próximo vídeo, tchau!